Queridos, nosso assunto hoje é liderança masculina no lar. Isso existe, Paulinho? Existe. Existe. E nós vamos ver isso na palavra, tá? O próprio termo pastor da família, que é o que nós estamos estudando, já sugere isso. O pastor é o líder, sim ou não? O pastor é o líder. Então, a própria proposta do nosso estudo é esse. E hoje nós vamos falar especificamente na prática e nas escrituras sobre este assunto. É uma opção ou é uma ordem de Deus? É uma coisa que eu posso devo levar em consideração ou fica ao meu critério? É isso que nós vamos ver hoje. Vamos ver isso à luz da Bíblia, não é à luz do que o Paulo pensa, não é à luz do que o pastor pensa, não é. Vamos deixar a Bíblia falar. Ok? Nós lemos aqui o primeiro versículo hoje, foi Gênesis capítulo 2, quando o Senhor disse: não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Olha que interessante. Quando Deus faz a mulher, ele tinha em mente uma auxiliadora, alguém para estar do lado, alguém para comungar com ele, andar lado a lado, e que lhe fosse idônea, sábia, inteligente, capaz. Este era o perfil, esse era o plano original de Deus. Mas eu queria que vocês fossem comigo, antes de nós entrarmos em outros textos, que hoje nós vamos ler um pouco, vá comigo para Gênesis capítulo 3. Lembra que nós lemos Gênesis 2, certo? Gênesis 2, 18. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea. Agora vá comigo para Gênesis capítulo 3, versículo 16. Olha o que acontece após a queda. Olha o que o Senhor fala após a queda. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz a filhos, o teu desejo será por o teu marido, e ele te governará. Vocês conseguiram ver alguma diferença? Antes e pós, ou não? Se sim, ótimo. Se não, vamos deixar no suspense, ok? Então, Gênesis capítulo 2, 18 e Gênesis 3, 16. Agora vá comigo lá para Efésios capítulo 5, versículo 21. Nós já lemos esse texto algumas vezes e hoje nós vamos ler novamente, porque esse capítulo, irmãos, ele é fundamental nas escrituras no que diz respeito à vida familiar, tá? Efésios 5, versículo 21. Eu vou ler até o 33, tá, irmão? Vamos prestar atenção na leitura para facilitar a nossa compreensão. Versículo 21, Efésios 5. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santifique, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um, de per si também
de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vá comigo agora em Colossenses capítulo 3. Colossenses. Um pouquinho mais na frente aí. Capítulo 3, versículo 18 e 19 apenas. Esposas. Colossenses capítulo 3, versículo 18 e 19. Esposas, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Agora vá comigo, por último, a 1 Pedro, mais para frente, capítulo 3. Primeiro Pedro, capítulo 3, versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também que a si mesmas, foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum no lar com discernimento, e tendo consideração com sua mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Por que que eu quis ler 3 textos com vocês, além dos que eu já havia lido de Gênesis? Porque esse assunto de liderança não é um assunto, irmãos, nós criamos. Não é um assunto da nossa geração. Não é um assunto de pessoas que estão desenvolvendo um pensamento filosófico. Nós estamos diante da palavra de Deus, e a palavra de Deus, em outros textos, inclusive, não precisam abrir, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, fala assim: Cristo é o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Percebe que tudo na Bíblia tem uma hierarquia. Tem o que está no comando e tem o outro. Não necessariamente que sejam melhores um do que o outro. É interessante esse aspecto porque Pai, Filho e Espírito Santo, eles são Deus. Os 3 é Deus. Os 3 têm a mesma essência, o mesmo poder, o mesmo caráter santo. No entanto, o Pai, como diz o apóstolo Paulo, é o cabeça de Cristo. É um líder. Nenhum é maior ou menor, mas tem um líder. Em tudo tem um líder. É curioso porque está aqui alguns irmãos que trabalharam ou trabalham em companhia, né, em empresas grandes. Então, por exemplo, se o Lucas está lá trabalhando no setor dele lá tem 5 pessoas trabalhando, e nenhum desses 5 foi colocado como líder, simplesmente criaram aquela equipe ali e não colocaram um líder. Automaticamente alguém vai se destacar e vai começar a liderar, mesmo sem ter sido nomeado. O que eu estou falando tem algum fundo de verdade ou não? Vocês que trabalham em empresa. Sempre tem alguém que se destaca, alguém que fala pelos outros. Quer ver um exemplo bíblico? Pedro. Quem foi que nomeou Pedro líder daquele colégio apostólico ali? Ninguém, nem mesmo Jesus Cristo. Depois da crucificação, Jesus ainda falou com Pedro, né? Então apacenta. Naquele momento deu a entender que o Senhor Jesus estava chamando ele para apacentar ali. Mas até então, Pedro se destacava na questão de liderança entre eles.
Vocês vão ver várias vezes Pedro tomando frente. Isso fazia de Pedro alguém maior ou melhor? Não. Então, o conceito de liderança dentro de uma família, irmãos, ele é bíblico e ele tem um destino. O homem. Foi assim que Deus fez. Porque se nós entendermos que isso é uma questão de preferência, então nós estamos perdendo tempo aqui com esse estudo. Todas as aulas anteriores a essa, nós estamos perdendo tempo. Tudo que nós estudamos até agora não faz o menor sentido. Se nós entendermos, irmãos, que é uma questão de preferência, é uma questão, se der, se minha esposa deixar, se a circunstância permitir, aí eu vou liderar minha casa. Se isso for uma questão de preferência, ou de circunstância, então, irmãos, se isso está passivo de argumentação, então não adianta nem nós prosseguirmos. Nós estamos aqui, irmãos, como diante das Escrituras e olhando para as Escrituras e olhando algo elevado, algo difícil. Nós estamos olhando para as Escrituras, é como se de repente eu chamasse o Lucas para nós escalarmos o Pico Everest, o Monte Everest. Ele vai argumentar comigo, falando, não, mas isso aí, nós nunca nem foi lá no monte, nós nem não sabe nem como é que chega lá, quanto mais subir o monte. Não, mas tem pessoas que chegam, não tem? Que sobem, fazem essas escaladas. Então o que nós temos que fazer? Uma preparação. Vamos fazer um curso, nós vamos investir, vai ter que investir tempo, vai ter que investir dinheiro, é arriscado, é perigoso, mas é possível. Alguém já fez esse trabalho. Então quando nós olhamos para as Escrituras, irmãos, nesse século que nós estamos, tá, irmãos? Aí eu quero ser mais abrangente. Nesse século que nós estamos vendo, quando nós olhamos para a Bíblia, tudo parece ser o pico do Monte Everest. Tudo parece ser inatingível. É impossível ser como Paulo, é impossível ser como Moisés, é impossível ter uma vida santa como a dos reformadores. E nós sentamos e lamentamos o fato de não sermos assim, mas esquecemos o que a Bíblia diz em Tiago, quando vai falar de Elias, que Elias orou e parou de chover, e ele orou e voltou a chover, e Tiago faz questão de dizer assim, e era homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Por que Tiago faz questão de dizer isso? Ele está querendo dizer o seguinte, ele não era um Superman, não. Ele não era do outro planeta, não. Ele era como eu e você. Elias, Moisés, Davi, Paulo, Pedro, João, eles eram como eu e você. Então, quando nós olhamos para essa questão, Paulinho, mas isso aí, e nós vamos ver isso, irmãos. Hoje nós vamos ver isso. Olha que interessante, irmãos. Uma coisa que nem eu não sabia, que eu fui ler, que eu fui estudar. Há objeções dentro da igreja evangélica. Os feministas evangélicos, existe isso, Paulinho? Existe, irmãos. Os feministas evangélicos apresentam pelo menos três argumentos principais em resposta a Efésios 5. Irmãos, Efésios 5 é a criptonita dos feministas que se dizem evangélicos. Eu vou falar, rasgado assim, que se diz evangélicos, porque assim, hoje nós estamos num negócio, né, que a pessoa pode ser crente e pode ser tudo. Não pode não, irmãos. Tem coisa que se você é cristão de verdade, tem coisa que você tem que se posicionar. E nós vamos ver, olha que interessante. Primeiro argumento deles. Vocês lembram que nós lemos lá Efésios capítulo 5. Né? Primeiro argumento deles. Efésios 5 é uma injunção, uma ordem temporária. Olha o que eles argumentam. Isso era daquela época. Isso era a cultura daquela época. Porque se as mulheres daquela época não obedecessem, igual Paulo estava falando, ia ser vergonhoso para os homens. Isso é daquela cultura. Gente, se nós formos olhar isso, nós vamos ter que, inclusive, rasgar a Bíblia, porque quase tudo que nós cremos está, de alguma forma, ligado à cultura da época. Quase tudo. Inclusive o casamento. Inclusive o casamento. Se nós entrarmos por esse caminho, que isso era uma cultura da época, daqui a pouco nós vamos estar concebendo na nossa cabeça que a gente pode simplesmente ir lá no cartório, fazer um contrato e morar junto. Ou então, homem com homem, mulher com mulher, está tudo bem.
Não, se é uma questão cultural, hoje em dia a cultura é outra. Então tá tranquilo, tá suave. Bora lá rever os conceitos. Como diz um pastor aí renomado há pouco tempo, né? Vamos atualizar a Bíblia. Está precisando de um upgrade. Ela é antiga, ela é antiquada, ela é daquela cultura. Então esse é um dos argumentos dos feministas evangélicos. Efésios capítulo 5 é uma questão de ordem temporária. Serviu só para aquele século lá, para aquele povo lá, para aquela época. Agora as coisas são diferentes. Esse é um argumento. Segundo argumento, olha que interessante, irmãos. Efésios capítulo 5 fala de um resultado da maldição que aconteceu no Éden. Vocês lembram que nós lemos? Gênesis capítulo 3? Vocês perceberam que há uma diferença? No início o Senhor criou a mulher para ser uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Mas no capítulo 3, nós vemos Deus falando assim, o teu desejo será para o teu marido. Deus coloca literalmente a mulher em sujeição ao marido. Então o que os feministas, que se dizem cristãos, argumentam? Que essa questão da submissão da mulher é uma maldição. E que quando você aceita Jesus Cristo, você não está mais debaixo da maldição. A maldição é quebrada. Bom, se eles estiverem corretos, se esse pensamento tão bonito estiver certo, então a mulher, quando se convertesse a Cristo, ela tinha que parar de sentir dores de parto. O homem não ia precisar trabalhar mais. Porque do suor do teu rosto virá o teu sustento. Vocês vão comer do suor do teu rosto. Se eu me converto a Cristo e eu estou livre dessa maldição, então não preciso trabalhar mais, pastor. Estou livre. Vai cair um maná do céu e eu vou viver de luz. Vocês entendem? Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Então, é um tipo de argumento, é uma falácia. É um tipo de argumento que não faz o menor sentido. É querer colocar no texto o que o texto não está dizendo. Terceiro argumento dos feministas evangélicos. As palavras de Paulo em Efésios 5 foram mal interpretadas. Esse eu vou ter que ler. Pois o cerne do argumento encontra-se no versículo 21, onde Paulo adverte: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eles argumentam o seguinte: não, o assunto ele começa no versículo 21, sujeitai-vos uns aos outros, vocês têm que ser submissos uns aos outros. Esse é o ponto, esse é o cerne, esse é o assunto central do Efésios capítulo 5. Mas tem um detalhe, irmãos. Efésios capítulo 5, versículo 21 é só a introdução do que ele diria posteriormente. Porque posteriormente ele vai falar assim, ele vai tratar da submissão dos crentes, que é a sujeição da esposa ao marido, dos filhos aos pais, do versículo 6, do versículo subsequentes, e dos escravos aos seus senhores. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala, seja sujeitos uns aos outros, ele só está começando o assunto. E aí ele continua e ele começa a falar da submissão da mulher ao marido, dos filhos aos pais, dos servos aos seus senhores, aos seus donos. Então não faz sentido. É tirar do contexto. Que na verdade, irmãos, é o que a maioria das pessoas fazem. Tirar o texto do contexto. Não dá para tirar do contexto. Mesmo nem que nós façamos um malabarismo enorme. As pessoas têm que ser ignorantes demais de Bíblia para cair numa conversa dessa. Tudo por quê? Tudo por quê, irmãos? Presta atenção, irmãos. Voltem comigo lá em Gênesis capítulo 3. Vamos estudar melhor essa questão. Gênesis capítulo 3. Quando nós lemos aqui, vejam comigo, irmãos. Gênesis 3, versículo 17. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses ou não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida.
Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo. Do suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tomes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Entendam comigo, irmãos. Entendam comigo, isso é importante. Quando Adão e Eva pecaram, eles morreram espiritualmente. Esse texto aqui, irmãos, é o texto-chave hermenêutico para nós entendermos o resto da Bíblia. Não dá para entender o resto da Bíblia sem entender esse texto aqui. Quando o Senhor traz as maldições para a mulher e para o homem, veja que Deus coloca justamente aquilo que seria o mais difícil. Por que para a mulher é tão mais fácil mandar e tomar frente? Rebelião. Queda. Está em rebelião contra o Senhor. É contrário à vontade de Deus. E por que para o homem é tão conveniente que a mulher tome a liderança, resolva tudo, faça tudo? Rebelião também. Ambos estão contrários à vontade de Deus. Por quê? Porque caíram e estão mortos em delitos e pecados. Portanto, tanto a sujeição quanto a liderança não é uma opção. E o contrário disso na nossa vida é pecado. E todas as vezes que fazemos assim, alguma coisa dá errado. A coisa começa a desandar. E Deus começa a fechar as portas. Começa a ver os problemas em casa. Não, irmãos, é assim que acontece. Porque é contrário à vontade do Paulinho, mas eu fui salvo, eu sou cristão. Amém, querido, mas você está no processo de santificação. E cabe a você começar a colocar a sua vida em ordem, segundo a palavra de Deus. Isso é muito importante, irmãos. É muito cômodo para nós viver uma vida trabalhando, sai cedo, 6 horas da manhã, volta 8 horas em casa, entrega o salário na mão da esposa e acha que o seu papel está cumprido. Não está. Não está. Não foi realizado. Você tem que fazer isso porque Deus mandou, mas também tem que liderar. E nós vamos ver como que é feito isso. Nós não vamos ficar só na questão teórica. A importância desse conhecimento. Por que é tão importante saber dessas coisas, irmãos? Por que precisamos tanto saber dessas coisas? Primeiro ponto, precisamos saber o que cremos. Nós vivemos muito tempo na ignorância, irmãos. Nós vivemos tempo demais na ignorância. Agora chega. Eu acho que a gente já sofreu bastante. Não fiquem esperando mais só aqui nessas aulas, só os fins de semana. Vá para a Bíblia, irmãos. Comece a estudar a palavra. Comece a estudar. Tem textos, tem assuntos que são interessantes para vocês. Comece a mergulhar, comece a estudar, comece a ler a palavra. Comece a ver o que a Bíblia fala sobre isso. Vá lá, irmão, vai estudar. Então, primeira coisa, nós vamos saber no que cremos. O que você crê, irmão? Você crê no que eu estou falando? Ou não, você está aí, esse assunto aí para mim, isso aí não faz muita diferença não. É, irmão? Mas muitas vezes o seu lar passa por dificuldades exatamente porque você está negligenciando a liderança. Porque eu estou negligenciando a liderança. Você está querendo que outra pessoa faça aquilo que você tem que fazer. Vocês querem ver uma coisa que hoje está muito comum? Os filhos é que mandam em casa. Tudo é para os filhos. Os filhos é que coordena tudo. Os filhos determinam tudo. O que programa de televisão que vai assistir, a comida que vai comer, para onde o dinheiro vai. Os pais hoje suam a camisa para fazer tudo pelos filhos. Paga escola cara, particular, faz tudo quanto há. E o filho manda nos pais. Fala grosso em casa. Irmãos, estamos pecando, precisamos nos arrepender, precisamos colocar o nosso joelho no chão e dizer, Senhor, me dá graça para me posicionar. A respeito desse assunto, se vamos exercer a liderança pelo qual nós somos chamados, nós vamos definir no que cremos. Temos que nos posicionar. Segundo ponto, precisamos estar preparados para dar uma resposta. Nós, meus irmãos, precisamos estar prontos, com bases bíblicas, com bases sólidas e debaixo de muita oração. Nós vamos dar uma resposta, irmãos. Nós somos crentes ou somos um saco de batata? Nós somos homens ou não?
E o terceiro ponto, precisamos estar preparados para ensinar nossos filhos. Irmãos, esse assunto eu tenho batido aqui com vocês. Os nossos filhos vão levar um legado. Não adianta nós só ficarmos falando para eles como eles têm que ser, nós temos que dar exemplo. Senão não vai. Senão não vai. Agora vejam comigo as objeções fora da igreja. Nós falamos dentro da igreja. Agora vamos falar fora da igreja. Fora da igreja, irmãos, o feminismo está tomando uma proporção, assim, assustadora. Assustadora. Esses dias, né, o meu filho passou um problema sério lá na escola com essa questão. Uma coisa assim, você não pode nem falar que você como homem, hoje numa sala de aula, você não pode falar assim que você não é feminista. Você não pode. Se você falar que você não é feminista, já é execrado pela turma, pelas pessoas, pelos professores. Eles levantam pelo menos 2 argumentos bem fortes, irmãos, que é a desigualdade e o abuso. São os 2 pontos assim que mais se destacam na questão do feminismo. Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante isso aqui. A feminista Robin Morgan, cuja página na internet a vende como uma palestrante convidada em toda a universidade norte-americana, resume esse sentimento de desigualdade, de abuso, numa frase. Olha só o que ela fala. Não podemos destruir as desigualdades entre homem e mulher enquanto não destruirmos o casamento. Olha onde o negócio vai. Olha onde as mentes por trás dessa ideologia vai. Não podemos, vou ler de novo, irmão. Não podemos destruir as desigualdades entre homens e mulheres enquanto não destruirmos o casamento. Para os feministas, não é apenas a liderança masculina, mas a própria instituição do casamento é a culpada. Olha o que a Linda Gordon disse. Irmãos, presta atenção que isso aqui é chocante. Presta atenção. A família nuclear precisa ser destruída. E as pessoas precisam encontrar melhores formas de viver juntas. Seja qual for o sentimento final disso, o rompimento das famílias agora é um processo, objetivamente revolucionário. Nenhuma mulher deveria precisar negar a si mesma quaisquer oportunidades por causa de suas responsabilidades especiais para com seus filhos. Olha o que essa mulher defende. As famílias serão finalmente destruídas apenas quando uma organização econômica e socio-revolucionária permitir que as necessidades de amor e segurança das pessoas sejam satisfeitas de maneiras que não imponham divisões de trabalho ou quaisquer papéis externos. Linda Gordon, ela escreve isso num livro Um Jornal de Libertação. O movimento feminista ele vai muito além de proteção à mulher, à fragilidade da mulher. Ele quer destruir a família. O homem é visto como um inimigo, uma oposição. Como um pastor da família reage a essas acusações? Como nós vamos fazer frente de batalha com relação a isso? E liderar sua família de maneira legítima? Primeiro, devemos ter uma visão bíblica de igualdade entre homens e mulheres. Uma visão bíblica, irmãos. Não há na palavra distinção de maior ou menor nas Escrituras. Vocês lembram aqui que nós lemos aqui que Pedro disse? 1 Pedro capítulo 3, que eu li com vocês. Olha só, versículo 7. Maridos, vós igualmente, olha o que ele fala, maridos, vós igualmente vivei
vida comum no lar com discernimento, e tendo consideração com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida. Olha como que o apóstolo Pedro, ele nos coloca no mesmo nível diante do Senhor, o nível espiritual, o nível de dignidade, o nível de pessoa. Quando a Bíblia trata a questão da liderança masculina, Deus não está colocando o homem como maior ou superior à mulher. É uma questão de ordem de Deus. Ele estabeleceu dessa forma. Ele determinou deste modo. Ele já nos dotou de força física. Não é para bater nela, é para protegê-la. Não é para amedrontá-la e coagi-la, é para poder sair para o campo, para trabalhar, para carregar braçal. Veja como que Deus é tão perfeito. Ele fez a mulher mais delicada. E o apóstolo Pedro, meus irmãos, mesmo naquela época as pessoas insistem em dizer que era uma cultura atrasada, olha como que Pedro fala, como nós devemos tratá-las com dignidade, entendendo que ela é um vaso mais frágil, cuidando, zelando, protegendo, fazendo aqueles papéis que eu falei lá no começo da nossa série. Irmãos, o ato de liderar não quer dizer subjugar, não quer dizer impor, não quer dizer determinar. Quer dizer exatamente o que o apóstolo Pedro disse. Você entende que você é coerdeiro com ela da mesma graça, que você foi salvo tal qual ela também foi, que Deus amou você e amou ela, que ela faz parte de você, que você é um com ela. Em nenhum momento na Bíblia, meus irmãos, nos dá qualquer autonomia para nós agirmos como se fossem seres superiores. E por que o movimento feminista cresceu tanto? Muitas vezes por culpa dos homens, que é um traste, que trata a mulher de qualquer maneira, que bate, que espanca, que impõe, que age de uma forma que parece muitas vezes até um animal. Eu não estou me referindo, irmãos, aos cristãos, nem a nós, eu estou me referindo de uma forma geral. É como se nós dessemos munição, é como se nós dessemos ao mundo o que dizer de nós. De uma certa forma, não é tão infundado os pensamentos feministas. Porque de fato existe muito isso. Existiu muito no passado. E infelizmente continua existindo até hoje. Mas não é o modo de Deus, não é assim que a Bíblia nos ensina. Veja, meus irmãos, eu faço questão de olhar de novo para esse texto que fala tanto conosco, marido, vós igualmente, vivei a vida comum do lar. A vida comum, a vida simples. O que é comum? Para os dois. Vida comum do lar, os dois juntos. Bem, vamos comprar um carro? Vamos. Então vamos economizar? Os dois economizam. Bem, vamos construir a nossa casa? Vamos. Eu me lembro de uma experiência de um rapaz, e eu achei bacana demais aquilo, ele contando para mim, ele falou assim, olha Paulo, foi muito difícil construir minha casa, mas eu e minha esposa, nós definimos que nós iríamos comer arroz e macarrão durante a semana, e nós íamos comer uma carninha no fim de semana, porque todo o dinheiro que entrou na nossa casa, a gente ia guardar para construir a nossa casa. Hoje nós temos nossa casinha. Vida comum do lar, os dois. Ele não ficou lá vivendo uma vida regalada, indo para o barzinho, indo para o boteco, jogando sinuca, e ela economizando em casa para ele, não. Os dois juntos, chegaram num acordo, e ele liderando ali, e com certeza muitas vezes quiseram abrir mão daquele projeto, ele estava ali para fortalecer, para falar, olha, entrou mais um dinheirinho, entrou um extra aqui que nós não estávamos esperando, junta lá, vamos continuar comendo arroz e macarrão. Irmão, isso é coisa do homem, é do varão. O que nós estamos vendo hoje, meus irmãos? Que infelizmente, muitas vezes, nós parecemos mais um saco de batata. Não temos opinião de nada, não temos decisão de nada, não planejamos nada, não traçamos metas, não definimos rumos para a nossa família. Onde a nossa família quer chegar? Onde ela quer chegar? Alguém já parou para pensar nisso? Onde a sua família vai chegar? Qual que é o projeto de vocês? Nós estamos tocando barco. Vê onde vai dar. Vai dar ruim. Se a gente tocar o barco, pega um barco qualquer dia desse, faz esse teste. Pega um barco em alto mar, vai lá para o Porto de Santos, aluga um barco e bota ele lá no mar e dá uma... E vai. De repente solta e deixa.
que vai acontecer com esse barco? Você. Uma hora vai acabar um alimento, você não sabe nem onde você está. Irmão, nós temos que ter direção, rumo. E a Bíblia já deixa clara, desde o começo, a mulher é uma auxiliadora, não é ela. E às vezes, irmãos, o que acontece? Presta atenção nessa analogia. Quando nós perdemos um dos sentidos, vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu perco a visão, eu fico cego. O que vai acontecer? Eu vou começar a aguçar os demais sentidos. Vai ficar mais aguçado, eu não enxergo. Então, meu cérebro mesmo, meu corpo vai se adaptar. Eu vou ficar com a audição um pouco melhor, meu olfato. Eu vou começar a desenvolver uma sensibilidade maior no tato. Sim ou não? Se na sua casa não tem a sua liderança, se na minha casa não tem a minha, naturalmente alguém vai começar a desenvolver, porque senão o negócio vai afundar. Então devemos ter uma visão bíblica de igualdade entre homem e mulher. Segundo ponto, saber que a melhor resposta é uma expressão precisa da realidade bíblica. Nesta realidade, Deus deixa claro que os homens e mulheres são iguais. Desde o princípio, fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Então, irmãos, são dois pequenos pontos. Como nós poderemos responder essas acusações? Vocês são machistas. Vocês são a escória da sociedade, vocês são machistas, vocês crentes, vocês são... Não, vem cá. Você sabe o que você está falando? Você conhece a palavra? É um bom meio de entrar no evangelismo. Você conhece a palavra? Você sabe como foi que Deus planejou desde o começo? Não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Não, calma. Você não estava falando que eu sou machista? Então vamos à palavra. E nós começamos a olhar para isso e entendermos como a ordem de Deus e como nós somos tendenciosos a fazer aquilo pelo qual, o contrário do que o Senhor ordenou. Por quê? Porque somos caídos e carecemos da glória de Deus. Fomos destituídos da glória de Deus. Carecemos dele. E só vamos conseguir, meus irmãos, pôr em prática se o Senhor nos der graça. Como é possível falar de igualdade e liderança ao mesmo tempo? Não, se somos iguais, então não tem que ter um líder. Irmãos, entra naquilo que eu falei com vocês. Na parceria entre dois seres humanos espiritualmente iguais, o homem tem a responsabilidade fundamental de liderar a parceria numa direção que glorifique a Deus. Eu resolvo abrir um negócio com o Jean. Eu e o Jean, nós começamos um negócio. É uma sociedade. Mas todas as decisões nós vamos ter que sentar e conversar. E uma decisão é que vai prevalecer. De alguma maneira vai ter um líder. É impossível eu falar para o Jean, toca a empresa do seu jeito que eu vou tocar do meu. Nós vamos ter que, mesmo que nós dois sejamos o líder, nós vamos ter que juntar e chegar num consenso. Não tem jeito de cada um ir para um lado, não, irmãos. Isso é impossível. Não vai. Vai quebrar. Vai ou não vai, Jean? Vai quebrar. E é impressionante, quem já teve sócio, sempre um vai para um lado, outro vai para o outro. Então nós temos exemplo bíblico, que eu falei para vocês, Cristo é igual ao Pai em tudo, e ainda assim, há uma liderança na Trindade. Nós lemos aqui em Coríntios. Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Imagina, nós andamos como ele andou ou não? Nós somos servos do Deus Altíssimo ou não? Então, naturalmente, nós vamos nos submeter a quem Deus é. E se fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, temos que andar como ele andou. É assim que a Bíblia nos ensina, irmão. Isso não é querer impor, não é querer nada, não. É querer agradar a Deus. Eu gosto muito, meus irmãos, eu estou quase terminando. Eu gosto muito de Romanos capítulo 12. Porque ele deixa claro, se nós não nos transformarmos, não nos conformar com esse mundo e transformar pela renovação do entendimento, nós nunca vamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Enquanto nós tivermos essa velha mentalidade, esse velho pensamento, e
e tocando a vida de qualquer jeito. Eu sei que isso nos confronta, irmãos. Eu sei que isso nos tira da nossa zona de conforto. Mas é o que a Bíblia nos manda. Isso nós falamos com relação às desigualdades. E com relação ao abuso, que é um dos argumentos das mulheres. Não, há um abuso de autoridade, há um abuso dos homens. Olha que interessante, irmãos. A ideia de que a prática da liderança masculina inevitavelmente levará ao abuso é onipresente nos círculos feministas. Elas invariavelmente, elas sempre vão entrar nessa questão. Algumas, ouça isso aqui, irmãos. Talvez vocês nunca escutaram, vocês vão escutar hoje. Algumas feministas chegam a chamar de estupro o relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Vocês estão entendendo? Elas chegam ao ápice de dizer que o negócio chega a ser estupro. Primeiro Pedro, que nós lemos, capítulo 3, versículo 7, apresenta um dever totalmente distinto, uma visão totalmente esplêndida de como Deus requer que um homem lidere a sua casa. Uma antiga guerra com uma nova reviravolta. A guerra do feminismo contra a liderança masculina não é nova e nem é surpreendente. Eu quero ler aqui para vocês uma frase do John Piper, que eu gostei bastante. Escutem essa frase, irmãos. Pensamos que o alvo principal de Satanás era a peculiar credulidade de Eva, se é que ela tinha uma credulidade, se é que ela cria, né? Mas a liderança de Adão, o alvo dele era a liderança de Adão, como aquele que foi ordenado por Deus para ser responsável pela vida no jardim do Éden. A sutileza de Satanás é que ele conhecia a ordem criada. Satanás, ele é tão sutil que ele sabia que Deus colocou o homem, e ele fez aquilo para envergonhá-lo, para humilhá-lo, irmãos. Satanás foi até Eva sabendo que ele teria êxito para humilhar o homem, porque quando Deus foi fazer o homem, ele fez segundo a sua imagem e semelhança. O diabo tinha em mente humilhar a criação de Deus e o próprio Deus. Olha que interessante, irmãos. A sutileza de Satanás é que ele conhecia a ordem criada, que Deus tinha ordenado para o bem da família. E ele deliberadamente a desafiou ao ignorar o homem e negociar com a mulher. Satanás a colocou na posição de porta-voz, de líder e defensora. Satanás, quando ele vai a Eva, ele coloca ela nessa posição. Ele argumenta com ela, para que ela tome frente, para que ela tome a decisão. Ele questiona ela, ele sabia que ela não tinha escutado do próprio Deus, ela tinha escutado do Adão. E quando ele vai até ela e ela ouve, ele humilha Adão. Ele coloca a criação de Deus humilhada. Ele humilhou a liderança de Adão diante de toda a criação. Porque Deus o tinha colocado para administrar, cuidar, dar nomes. Olha a sagacidade. Olha a sagacidade. Naquele momento, o homem e a mulher escorregaram de sua inocência e permitiram ser arrastados para um padrão de relacionamento que até hoje tem se provado destrutivo. Até hoje. Até hoje. A liderança de Cristo, em última análise, irmãos, com isso eu vou encerrar. A liderança de Cristo, em última análise, está sendo questionada. A liderança de Cristo, com a sua igreja, está sendo questionada. Visto que a liderança do homem no casamento é uma mera expressão da realidade celestial. Quando o diabo consegue fazer com que nós negligenciamos o nosso papel de líder, nós estamos maculando a imagem do cabeça da igreja que é Cristo. Se nós fomos feitos para ser a imagem e semelhança e estamos sendo conformados à imagem de Jesus Cristo, conforme diz o apóstolo Paulo, e não exercemos a nossa liderança, nós estamos maculando a imagem de Cristo, que é o cabeça da igreja. O cerne disto é o que cremos sobre o Evangelho.
Como resultado, os pastores da família não podem se dar ao luxo de serem passivos nesse assunto. Tem de combater as objeções, de batalhar para viver de acordo com os preceitos de Deus, custe o que custar. Irmãos, é óbvio que eu, falando tudo isso daqui, não é simples, não é? É óbvio. Ninguém vai se indispor, ninguém vai chegar em casa, né, e falar assim, aprendi lá na igreja que agora quem manda sou eu. Não é nada disso, irmãos. Lembra de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. A ideia aqui, irmãos, não é a questão de mandar ou não mandar. Não é a questão de determinar ou não determinar. É liderar. Você foi chamado para isso, irmão. Eu fui chamado para isso. Em última instância, em última análise, nós vamos entrar no céu pela fé, pela graça. Nossa família vai entrar conosco. A esposa vai estar do nosso lado. E os nossos filhos. O que vamos dizer ao Senhor, irmãos? O Senhor vai dizer, eu te dei 2 talentos. Eu te dei uma esposa e um filho. Senhor, eu sabia que o Senhor era um homem terrível. E eu enterrei. Irmãos, o Senhor nos chamou. É difícil? É. Eu vou além, irmãos. Tudo que o Senhor colocou diante de nós não é tão simples assim. Estamos aqui diante de uma igreja. Há muito trabalho a ser feito. Há muito a ser realizado. É simples? Não. Mas precisa ser feito, não precisa? As almas estão chegando aí. Famintas, sedentas. São nossos filhos na fé. Nós vamos só olhar para eles? Cadê os líderes? Cadê os homens de frente? Cadê os guerreiros? Cadê os combatentes? Cadê aqueles que empunham a espada e me dizem, eis-me aqui, envia-me a mim? Onde estão? Onde estão esses homens corajosos que seguram as rédeas do lar e falam, aqui não, aqui deixa comigo. O negócio não vai descambar não, aqui eu vou segurar firme. Nem que seja a última coisa que eu faço, mas onde estão?